E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e hoje, finalmente, eu vou reagir a um vídeo do Wilker Leão. Eu já vi alguns vídeos, ele confrontando seus professores, né, na Federal, tá cursando História e lidando com toda a doutrinação de esquerda que tem na sala de aula. Alguns professores ficam malucos com ele, começam a provocar, transformam a aula numa rixa pessoal, coisa de louco mesmo. Mas os vídeos do Wilker são gigantescos e são muitos e meio que tem uma historinha que vai sendo contada, então eu acho que é um pouco difícil acompanhar um ou outro vídeo isolado e por isso que eu tava com dificuldade de fazer um react e trazer aqui pra vocês. Até que eu encontrei a oportunidade perfeita, talvez, porque eu vi que o grande Thiago Brabo do Brasão de Armas fez um vídeo sobre o Wilker. Então, talvez, eu não assisti o vídeo ainda, vai ser realmente um react em primeira mão aqui com vocês. Então, talvez essa seja uma forma mais fácil de trazer um conteúdo do Wilker Leão aqui pro canal. E aí, se vocês gostarem, se esse vídeo for bem, de repente, eu reajo a um vídeo mais específico do Wilker. De repente, vocês indicam aí nos comentários qual que pode ser interessante. Sei que nesse momento ele tá travando uma batalha pesada com um dos professores dele em especial. De repente a gente pode acabar reagindo a um desses vídeos. Mas por enquanto vamos ficar com esse react do Brasão de Armas, né? Thiago Brabo sobre Wilker Leão. Você vai acompanhar isso aqui comigo logo depois da vinheta. Queria fazer suas comprinhas da Shein, mas o taxagem deixou tudo com o dobro do preço? Queria encher o carrinho de compras do supermercado, mas o governo do amor deixou o óleo de cozinha mais caro que um iPhone 15? Queria completar o tanque do carro, mas a bomba de gasolina tá mais destruidora que uma bomba nuclear? Queria comer uma picanha e beber uma cervejinha, mas teve que se contentar com abóbora e água de torneira? Pois é, seus problemas não acabaram. Mas ao invés de fazer o L, que tal fazer uma renda extra para compensar o prejuízo do governo do amor? E não, eu não tô falando de jogo do tigrinho, fica tranquilo. Eu tô falando de renda extra de verdade, trabalhando com marketing digital de forma totalmente honesta e segura. Pois é, já tem muita gente entrando nesse mercado e complementando a sua renda com 2, 3, 4 mil reais a mais. E tudo o que você precisa fazer para ser o próximo é clicar no comentário que tá ali fixado e chamar o meu parceiro Tom Dimas no WhatsApp. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer dinheiro sem sair de casa, escolhendo os seus horários e usando apenas o seu celular. E já de cara ele vai te dar um mini curso gratuito de 4 aulas te ensinando os primeiros passos que você precisa dar para começar a mudar a sua realidade financeira. Afinal, você sabe que não dá para ficar dependendo do governo e também sabe que a internet é o futuro, né? Então, se essa ideia de fazer uma grana a mais trabalhando com marketing digital te chamou a atenção, chama o Tom que ele vai te ajudar. Inclusive, eu sei que tem muito jovem com dificuldade de entrar no mercado de trabalho que pode aproveitar aí o tempo livre para já começar a construir seu patrimônio. Eu quero ver as mensagens de vocês fazendo dinheiro aparecendo nos próximos vídeos aqui do canal. Certo? Então, o vídeo é esse aqui. O Wilker Leão é humilhado por professor de história. Já vou deixar o meu like porque o trabalho do Thiago Braga, cara, é sensacional. É aquele que você pode deixar like antes de assistir o vídeo porque é impossível que esse vídeo não seja sensacional. Vamos ver o que ele preparou aqui pra gente. Estavam nesse conluio com os militares portugueses e depois de um tempo acabam se tornando vítimas desses militares portugueses porque os caras já caçaram todos os escravos em volta, não tem mais quem capturar e eles começam a capturar esses antigos aliados. Claro que os portugueses são daquele jeito, né? Quando eles encontram uma sociedade que é mais fraca do que eles vão lá e descem um pau. Quando eles encontram uma sociedade que é mais forte ou tão forte quanto eles fazem aliança. Quero te enganar não, mas eu tenho certeza que o pau que eles mais viram foi do rei do Congo. Que isso? Interessante porque o Thiago, ele tem vídeos que eu também já pensei em trazer aqui pro canal pra fazer react. São vídeos um pouco mais antigos do Brasão de Armas. Acho que na verdade tem alguns até que são do Impérios AD, que ele fala sobre essa questão da escravidão, né, do Atlântico. E ele desmente muitas coisas que o pessoal costuma propagar por aí. Então é um tema, é claro, o Thiago, melhor professor de história do Brasil, arrisco dizer. Mas é um tema que não só ele domina, como ele inclusive já abordou no seu canal. E já deu polêmica. Tá aí, mais um conteúdo que eu preciso trazer aqui pra vocês. Porque ele também fez um outro vídeo respondendo as pessoas que ficaram falando besteira sobre esse vídeo dele. Então, imagino que vai trazer um pouco das informações que tem nesses vídeos aqui sobre o Wilker Leão, porque faz sentido, né? Tá dentro do mesmo conteúdo. Vocês pediram, senhoras e senhores. Então agora vocês vão ter. Wilker Leão e suas aventuras na UNB. Ninguém fala mais da guerra de Israel. A Ucrânia está sendo destruída pelo imperialismo russo, mas ninguém fala mais nada. Só falam do Leãozinho e suas rugidas na faculdade de História.
Mas é o que eu sempre falo pra vocês aqui, história é um estressinho danado. Se eu tivesse falando de Goku, Naruto ou filminho de cinema... Tá convidado pra falar sobre Naruto, Goku e filminho de cinema lá na Liga Nerdola, na Nerdolive com o Thiago Bravo. Aguardem, hein? Aguardem. Tudo bem, ninguém ia dar a mínima. Inclusive já se inscreve no canal da Liga, porque vocês com certeza, se não estiverem inscritos, podem acabar perdendo algumas lives sensacionais com figuras ilustres que vocês vão querer ver, eu garanto. Então, se inscreve lá. Mas fala de história, aí dá nervosinho muita gente. Outra coisa que me dá um nervosinho, você já votou no Braguinha lá no Ibécia, rapá? A gente já tá na final pra ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil. Ano passado deu Braguinha, e esse ano vai dar de novo, porque vocês são os melhores que eu tenho. É só clicar no link que tá na descrição. Merecido, ele é o melhor mesmo. Tá aí. Ou no comentário fixado que já vai te levar direto pro meu cartão de votação. Vai lá agora rapidinho, rapá. Não leva nem 20 segundos. Essa batalha é de vocês. E só de vocês. Outra coisa que vai ser de vocês esse mês. Você já tá aqui comigo há quanto tempo, menino? Então você sabe que a Insider é patrocinador oficial do Brasão de Armas. Porque a Insider é coisa boa demais. Se fosse coisa ruim, eu saía fora. Porque aqui no meu canal é só qualidade. E você sabe disso. E você sabe por que você vai ter a sua Insider esse mês? Porque eu sou louco por conforto e eu sei que você também é. Você não precisa nem esperar o Black Friday pra começar a aproveitar. O mês inteiro tá com desconto lá no site. É só usar... propaganda em dose dupla, né? Você teve que tancar a minha, estamos tancando aqui a dele, porque, cara, é como na treta lá do Castanhari, Thiago Braga, uma câmera e uma camisa da Insider e fé em Deus, e é isso que ele precisa, pra destruir a comunada. Meu código aqui que você vai ganhar 15% de desconto e você pode somar com os outros descontos do site para chegar até 40%. Isso é coisa boa demais. Então aproveita, pega logo sua Insider, porque isso aqui é qualidade e conforto puro. Mas tem uma galera aí que não tá nem um pouco confortável com a presença desse jovem aqui. Wilker Leão, a.k.a. extremista da extrema-direita nazi facho fascistoide. Pode perguntar a qualquer pirracento da internet que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Aí você me pergunta, Thiago, qual é o motivo dele ser chamado de tantos nomes ofensivos assim? Olha aí o motivo. Ele fica filmando o queixo dele e o nariz dele nas aulas. Wilker, camarada, se eu posso te dar um conselho desde já verifica sempre os orifícios do seu nariz antes de gravar. Mas então, ele virou uma celebridade, melhor, subcelebridade, de acordo com o professor, depois que ele resolveu começar a gravar algumas aulas do curso de história dele da UNB e a postar no canal dele do YouTube. E aí virou um furdunço na faculdade, na internet, um monte de gente comentando, criticando, outros apoiando. Mas aqui no Brasão de Armas a gente vai um pouquinho além do que você tá vendo por aí. Eu quero dar minha opinião sobre esse lance de gravar as aulas e colocar no YouTube, mas eu queria fazer também um comentário sobre um dos vídeos. Eu já vou dar minha opinião sobre isso. Eu acho que é belo, moral, necessário, os alunos têm que ter autonomia para gravar as aulas, porque, cara, primeiro, você pode utilizar isso para estudar mais tarde, né? Para você ter ali todo o material de estudo e se aprofundar, caso você queira, você tenha a aula gravada. Então eu acho legítimo até para esse fim. Porém, para além disso, você ainda também tem uma ferramenta para expor qualquer tipo de doutrinação que você está sofrendo, e mais do que isso, que a gente sabe que não é só a doutrinação no sentido do conteúdo doutrinador que está sendo passado. Tem a discriminação que você pode acabar sofrendo por não compactuar com os ideais revolucionários do seu professor comunistinha. Então você precisa disso também para poder se defender do assédio, e nesse caso a palavra é essa mesmo, porque existe uma questão de hierarquia. O professor, por ser a figura de autoridade ali, numa universidade pública ainda, o que é pior, porque é pago com o nosso dinheiro, ele utiliza a sua posição de poder para praticar bullying e isolar um aluno que simplesmente não compactua com a sua visão de mundo. Isso é absurdo. Então, sim, os alunos deveriam ter, e até onde eu sei, hoje tem mesmo, mas talvez precisassem de mais proteção legal para que possam filmar suas aulas. E, inclusive, muitas coisas absurdas já foram expostas por causa dessa prática, né? Eu acho que celular na sala de aula pode ser até muito problemático por muitas coisas, mas pelo menos para essa questão da gravação é interessante. Se celular não for permitido na sala de aula, eu acho que o aluno deveria, no mínimo, ter o direito de levar um gravador ou uma câmera para registrar suas aulas. Não necessariamente para ficar fazendo conteúdo sobre isso, como o Wilker faz, muito embora eu ache interessante o conteúdo que ele faz, porque levanta essa discussão que é muito importante, que foi deixada de lado, né? Um tempo aí esse negócio da doutrinação nas escolas e faculdades foi uma pauta que meio que saiu de foco. E o Wilker trouxe essa pauta de volta, não dá para negar. Então, eu acho totalmente positivo. Sei que podem querer utilizar isso para restringir mais ainda a nossa liberdade, eu até sei, mas o erro aí é justamente de quem vai tentar usar isso para restringir mais a nossa liberdade, e não do Wilker por estar expondo essa situação, ao meu ver.
Especialmente porque ele expõe de uma forma bastante ponderada, respeitosa e racional, né? Vídeos dele que tem um professor de história da África falando algumas coisas esquisitas pra caramba ali. Começando pelo começo então. Ele pode gravar as aulas e colocar no YouTube? Eu sei lá, menino. Eu não sou advogado. Mas parece que o Wilker é. Então pode ser que ele tenha se resguardado sobre esse assunto antes. Ele não parece ser bobo. Agora, fazendo um rápido exercício mental aqui. Se fosse um outro aluno de uma posição ideológica semelhante à dos professores envolvidos, será que teria esse furdunço todo? Óbvio que não. Eles estão frustrados justamente porque eles estão tendo a sua doutrinação exposta. Se você não tem o direito de gravar a aula, quem é que se beneficia disso? Não é justamente o professor mal intencionado, o professor doutrinador, o professor de merda? Se o cara sabe que ele não tá fazendo nada de errado, que ele tá só dando a aula dele, ele definitivamente não tem o que temer. Então, se o cara tá preocupado, se o cara tá achando um absurdo que as aulas deles vão ser registradas, é porque ele próprio já reconhece, já sabe que ele vai acabar virando conteúdo, porque ele vai doutrinar. Porque ele vai passar a matéria de forma tendenciosa pra passar a visão de mundo dele. A coisa mais fácil, tipo, o Wilker tá aqui na minha turma, ele vai ficar registrando tudo e colocando no YouTube. Cara, se você der uma aula normal, o que ele vai colocar no YouTube? Ele vai colocar, esse professor me ensinou história muito bem, e vai estar fazendo uma propaganda do seu trabalho, é isso. Se o cara simplesmente vai lá e ensina a história do jeito que deve ser, como ela é, de forma imparcial, oferecendo, sei lá, pelo menos então 2 perspectivas sobre aquele ponto histórico, sobre aquele período histórico, mostrando pelo menos para os seus alunos que existe mais do que o viés marxista sobre todas as questões históricas que ele vai passar para os seus alunos. Se ele fizer isso, qual vai ser o ponto? Qual vai ser o conteúdo? Vai conseguir criar o quê em cima disso? Foi o que eu disse, no máximo vai criar um conteúdo falando, olha só como esse professor é muito bom. Basicamente o que a gente faz aqui com o Thiago. Podemos reagir aos vídeos do Thiago. Por quê? Porque os vídeos deles são bons. A gente vai falar, ó, trabalho muito bem feito, um excelente professor de história. O professor de história que todos queríamos ter, que todos deveriam ter. Será que o Thiago teria medo de um aluno gravando as aulas dele? Duvido, porque ele sabe que ele estaria fazendo o trabalho dele de forma correta e decente. E que mesmo que alguém fosse contrapor ele em algum ponto, eu duvido que o Thiago ia virar esse surtado maluco, que nem esses professores ali que a gente viu nas aulas do Wilker, e provavelmente ele ia responder, oferecer a perspectiva dele e tal, novamente. Mesmo que a pessoa fosse tentar criar um conteúdo pra mostrar quão terrível ele é, não ia conseguir, não ia ter material pra isso. Ou seja, os piores elementos são justamente aqueles que acabam sendo blindados por essa proibição de gravar as aulas. Essa comoção por causa das postagens, principalmente porque ele não mostra o rosto de ninguém, então ninguém sabe quem é que tá falando ali, meu Deus do céu. Ele se filma e faz os comentários dele depois. Mas, de novo, esse lance legal não é a minha área, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas, dizendo por mim, eu sou professor de faculdade estadual daqui do Rio de Janeiro, vocês sabem muito bem disso, e muitos dos meus alunos já gravaram as minhas aulas. Aí, esses dias mesmo, um aluno do segundo período já gravou uma aula minha, e eu não sei se o cara postou, não sei o que ele fez com esse áudio, eu não sei o que ele fez, mas eu sei que ele gravou. Mas eu tô super de boa se postarem, eu tô dizendo isso aqui, meus alunos me assistem, pode postar, não tem problema não. Braguinha tá de boa com vocês estão de boa com o Braguinha. Mas eu tô de olho em vocês, hein? E se não mostrar o rosto, que nem o Wilker faz, eu tô de boa também. Na era das redes sociais, galera, eu sou contra impedir que os conteúdos das aulas, principalmente das instituições públicas, sejam compartilhados e comentados nas redes, seja positivamente ou negativamente. Ainda mais se não tiver a identificação do professor. Quem discorda disso, sem problemas, mas essa é minha opinião enquanto professor há 15 anos atuando no ensino público. Assim, o que eu sei é que existe uma questão de propriedade intelectual, e agora os ANCAPs vão se debater completamente. Mas o que seria protegido seria justamente a propriedade intelectual, que é a aula do professor, no sentido de plagiar a aula, que seria basicamente como se você estivesse roubando o curso que esse professor dá, a aula que ele dá, e oferecendo para as outras pessoas, ou monetizando em cima. Acho que, não sei nem se oferecer gratuitamente é o problema necessariamente, mas tipo assim, mesmo que seja uma universidade pública, você precisa estar matriculado para conseguir ter acesso àquela aula, né? Então, se você não fez a matrícula, se você de alguma forma, sei lá, não passou no vestibular, que seja, você, em tese, não deveria ter acesso àquela aula. Se alguém grava toda a aula e disponibiliza publicamente, está roubando a aula daquele professor e jogando na internet. Aí você tem algumas questões problemáticas de direitos autorais. Não é isso que o Wilker faz. Não tem nada a ver com o que ele faz.
Porque ele não posta as aulas na íntegra e praticamente tudo que ele posta, na verdade, é uma interlocução com ele, ou seja, ele está criando o conteúdo ali também. Não é a aula que o professor daria naturalmente, porque ele, se o Wilker não estivesse ali interagindo, né, fazendo os contrapontos dele, o professor não estaria falando aquelas coisas. Então nem é um conteúdo da aula especificamente, dá pra entender? E mesmo que fosse, seria quase como um conteúdo de react, porque ele está comentando em cima da aula, ele não está só roubando a aula do professor para monetizar em cima. O conteúdo que ele está postando é um conteúdo com muita autoralidade. Existe essa expressão dessa forma? É um conteúdo bastante autoral. É praticamente um react mesmo. Cai no fair use do próprio YouTube. Você pode utilizar o conteúdo de outra pessoa, contanto que você esteja criando um conteúdo em cima do conteúdo da outra pessoa. Que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com o vídeo do Thiago e que o próprio Thiago está fazendo com o vídeo do Wilker. Então, isso é tranquilo. Você só não pode ficar lá, gravar na íntegra todas as aulas do cara, o curso inteiro do cara, e depois, sei lá, monetizar em cima disso, né? Jogar no canal do YouTube monetizado, ou... Eu não sei as nuances, mas eu sei que é mais ou menos nessa direção. Supostamente, agora, se vai ser encarado assim perante a lei, porque claramente o Wilker vai acabar tendo que resolver essas questões na justiça, aí eu não sei também porque a nossa justiça é totalmente imprevisível e muitas vezes bastante injusta, então ele pode acabar se ferrando. Opa, também não é a minha área. Mas o que eu acho sobre tudo isso, no geral, vai mais ou menos para essa direção. E contando. Agora, para além das discordâncias nesse assunto e dos aspectos legais de postar ou não essas aulas gravadas no YouTube, tem dois aspectos relevantes que foram expostos aqui nesse corte. Primeiro é o desequilíbrio desse professor. A quantidade de ataque que ele fez contra o Wilker por causa dos questionamentos dele, por saber que ele está gravando uma aula, é de envergonhar a profissão. O professor tem que se controlar dentro de sala de aula, mesmo se ele for questionado e estiver desagradado em relação a qualquer assunto. Sair fazendo ataques gratuitos e humilhando um aluno em público na sala de aula é um negócio feio pra caramba. O cara rebaixou até o conhecimento prévio do Wilker perante a turma inteira. Vocês podem clicar no link do vídeo que eu deixei na descrição, porque você vai direto no canal do Wilker e você pode assistir tudo completo. A gente já Então vai estar aqui na descrição também, link direto pro vídeo do Wilker. Os mesmos que o Thiago deixar na descrição dele. Começa com esse vídeo aqui que tem o título assim, ó. Essa é a cara do professor Valentão que se acha general, episódio 31. Vou colocar uns timestamps aqui para vocês acompanharem depois, ó. Em 1 minuto e 5, o professor diz que o nosso influencer de direita. Aí repara só que ele corrige logo em seguida e chama de extrema direita. Aí no minuto 1 e 31 o professor pega a câmera de novo, ele parou de gravar, pega a câmera de novo, começa a filmar o Wilker e fala: estamos aqui com o nosso cabo, porque o Wilker era militar, foi cabo, né? Então ele diz, estamos aqui com o nosso cabo de direita. Aí ele corrige logo em seguida: extrema direita. Ou seja, está chamando o Wilker de um extremista. Aí em 15:16, quando o Wilker diz que os africanos escravizavam africanos, é um fato, o professor diz: isso é só para uma pessoa que não sabe nada de história. Isso é só no primeiro vídeo. Ou seja, na frente da turma inteira, ele foi chamado de extrema-direita e disse que não sabe nada de história. Vai vendo aí. Agora, no outro vídeo, o professor é ainda mais desrespeitoso. É esse vídeo aqui. Dessa vez, ele me atacou durante a aula inteira e me gravou do início ao fim, episódio 32. No minuto 1 e 44 do vídeo, o professor já começa. Tem uma pessoa aqui que não está aqui para estudar, está aqui para sabotar. Wilker, sabotador. 11:58 minutos. O cara é um terraplanista. Isso aí o Sacani pode corrigir pra você, Wilker. Não vai doer nada. Aí no minuto 13:27 o professor continua imparável. Abre aspas. Um ignorante treinado para repetir o papagaio. No minuto 15:48 o professor diz: é de você querer derreter com uma babaquice dessa. E em 16:44 o professor encerra com: você é um sabotador. No meio da turma. No meio da aula, diante de todos os alunos. Não, e o pior, não só ele fica a aula inteira xingando um aluno e humilhando ele na frente da turma inteira, como ele ainda impede, proíbe, usa sua autoridade pra impedir que o Wilker sequer se defenda. Não, eu não dei a palavra pra você. Então o cara tá humilhando, escrotizando, xingando, difamando um aluno. Cara, tá numa faculdade pública. Ele, enquanto servidor público, tá lá pra servir os alunos que passaram, honestamente, ali, né, pelo vestibular, pelo processo de seleção, pra estar ali presenciando aquela aula. E ele tá fazendo isso com esse aluno e ainda proíbe que ele sequer possa responder ou se defender em qualquer momento. Transforma o aluno no tópico da aula pra ficar humilhando e diminuindo e ainda nega ele o espaço
de se defender de toda essa humilhação e dessas acusações. É completamente absurdo. O que esse professor faz, assim, eu acho que facilmente cabe um processo realmente, porque é uma conduta nojenta, completamente nojenta, abusando pra caramba da hierarquia ali pra perseguir e humilhar uma pessoa que ele deveria estar servindo, né, enquanto servidor público. Imagina o que o tio Paulo Freire acharia da postura desse professor, hein? Seria essa a pedagogia da autonomia que Paulinho ensinou? O professor tem todo o direito de discordar, até acionar os meios cabíveis legais que ele achar que são cabíveis, todo o direito de se manifestar, de não concordar. Mas ele é o mais bem preparado pedagogicamente da turma. Ele passou por anos de estudo e de aprendizado dentro de uma faculdade para lidar com situações assim, sem perder a cabeça. E não tem nenhuma situação extrema aqui que faça com que o professor humilhe um aluno publicamente desse jeito. Mas o que ele fez? Ao invés de usar os meios acadêmicos e pedagógicos, partiu para ataques pessoais e vexatórios contra o aluno. Isso é problemático. Mas aí agora, galera, vamos para a parte que me interessa de verdade, onde o professor fala bem brevemente sobre a escravização na África, como a gente pode ver no vídeo do episódio 31 do Wilker. O professor já começa problematizando o nada. Abre aspas, falar de africano é complicado. O que é africano? Talvez colocando no plural fique um pouquinho melhor. Os africanos. Um pouquinho melhor. Os africanos. Mesmo assim, não diz muita coisa. Complicado, hein, professor Thornton? Logo o senhor, um dos maiores especialistas no tráfico transatlântico de escravos, usando África e africanos no título. Como é que pode? Usando um termo vazio desse. O senhor não estudou não, professor? E o senhor ainda teve a coragem de usar o termo africano 981 vezes no livro inteiro. Logo esse termo, professor. Galera, já tem décadas que os especialistas tratam do assunto de forma específica, citando reinos, tribos e as suas dinâmicas específicas no tráfico. Quando as pessoas e até especialistas usam o termo África e africano, é para não ter que ficar citando o nome de centenas de tribos e reinos que existiam na África naquela época e para mostrar que na África havia um padrão semelhante de interação entre europeus e africanos no tráfico de escravos. Eram países diferentes, mas o contexto de cooperação entre os dois continentes no tráfico eram bem semelhantes, principalmente no aspecto da cooperação ativa entre eles. Aí no minuto 15:44 desse mesmo vídeo, o professor diz assim, ó, abre aspas. Thiago é sensacional mesmo, né? Algumas dessas sociedades se envolveram com a escravidão, mas dependendo da região... Cala a boca, Zé! Cala a boca! Fica quieto, Zé. Eu não posso falar pro meu cachorro calar a boca não, né? Fica quietinho, Zeus, por favor. Obrigado, Zeus. Abre aspas. Algumas dessas sociedades se envolveram com a escravidão, mas dependendo da região da África que você está falando, você pode estar certo. Mas dependendo da região da África que você está falando, você pode estar falando besteira gigante. Fecha aspas. Não esquece esse trecho, não. Aí depois, no minuto 19, o professor começa a vitimizar os traficantes africanos, dizendo que muitos só estavam no comércio porque tinham que se defender. Só tem um problema nesse argumento. É que ele é uma besteira total. O professor keniano Alan Ogot, ele diz pra gente aqui no seu livro História Geral da África, volume 5º, na página 347. Esses reinos constituídos de início para reagir contra as desastrosas consequências da caça de cativos, consolidaram-se e acabaram participando de forma proveitosa de tal comércio, quer porque queriam se defender contra outros reinos vizinhos, quer porque estavam atraídos pelo lucro. E aí o professor conclui dizendo que o Islã era apenas uma ideologia dentre várias outras, destinadas a manter e consolidar o poder da autocracia instalada. Todas as sociedades africanas que tiveram contato com os europeus se envolveram ativamente e de forma voluntária com o tráfico de escravos. Esse é o consenso dos estudos africanos quando o assunto é tráfico de escravos. Começar se defendendo não significa que eles não iam continuar atacando, principalmente se ficassem extremamente ricos e poderosos com o tráfico.
exatamente como acontecia com virtualmente todas as tribos africanas que se envolviam no tráfico. Os líderes africanos estavam cagando para os outros povos africanos. Se o Reino do Congo tivesse que traficar 100 milhões de africanos para continuar poderoso e dominando, ele faria. O rei Afonso I implorou aos portugueses para eles não fazerem negócios com Angola, para continuarem fazendo com ele, porque ele fornecia os melhores escravos e nas melhores condições para os portugueses. É exatamente isso que a gente vê nessa carta aqui, um documento primário emitido em 2 de agosto de 1532 pelo Regimento do Feitor do Trato de São Tomé, que está disponível na Torre do Tombo, em Lisboa. Aliás, eu fiz 2 vídeos, um no Império Zadê e outro no Brasão de Armas, repletos de fontes primárias e estudo. Esses vídeos que eu falei, eu tenho esses 2 vídeos aqui separados para fazer react aqui pro canal em algum momento. Exatamente isso, sabe? Eu tinha a impressão de que era isso mesmo, um no Império Zadê e outro no Brasão de Armas, onde ele tá respondendo o pessoal que chamava ele de negacionista por causa do primeiro vídeo. São sensacionais, assim, realmente vale a pena assistir, mas se você acabar não assistindo por algum motivo, eu acredito que em algum momento, sim, esses vídeos vão estar aqui no canal em forma de react também, porque conteúdo maravilhoso. Especializados mostrando como que o tráfico entre europeus e africanos acontecia e como existe um silêncio ensurdecedor sobre a participação dos africanos no tráfico em muitos vídeos feitos por historiadores aqui no YouTube. Seria isso apenas uma mera coincidência? A mesma coisa acontecia com Dongo e Matamba, que depois virou Angola. Eles monopolizavam. Assim, é óbvio que isso aqui tudo é omitido de propósito, porque existe essa narrativa que a esquerda precisa montar da vilanização do branco e do europeu e da vitimização completa dos africanos. E eu não estou dizendo, o europeu que escravizou não era o vilão e o africano escravizado não era a vítima, realmente. É óbvio que essa dinâmica existia. Acontece que também tinham africanos vilões e também tinham europeus vítimas, porque eles também foram escravizados, enfim, em outros contextos. Mas essa parte precisa ser escondida da história, porque, na verdade, quem estava escravizando eram os africanos mesmo, né? Os europeus estavam comprando os escravos, que foram escravizados pelos africanos. Então é um pouco complicado, porque essas nuances, esses tons de cinza, mudam muito da história que eles precisam vender para justificar toda essa guerra racial que eles querem impor, especialmente hoje em dia que o BLM vira um movimento bizarramente grande dentro do marxismo americano. Eles próprios admitem que são marxistas treinados, né? E fica complicado realmente, porque basicamente o grande apelo emocional que eles têm para falar que, por exemplo, só negro pode ser vítima de racismo é falar, eles foram escravizados, 200 anos de escravidão, então é por isso que só eles acabam sendo vítimas, porque tem essa questão da hierarquia de poder e tudo mais. E enfraquece muito essa história quando você entende que sim, eles foram escravizados por eles próprios. Eles próprios se escravizaram. Não, mas os brancos tinham escravos negros, africanos, que eles compraram dos africanos que estavam vendendo os escravos. Fica diferente. Se não ficasse diferente, se isso não mudasse um pouco a compreensão das pessoas sobre esse fenômeno, que foi horrível, mas que não é culpa só do europeu malvadão, mas dos próprios africanos malvadões também, se não mudasse o contexto, eles não tinham por que tentar fingir que isso não aconteceu. Né? Negar a história, mudar a história, reescrever a história, omitir fatos históricos que não funcionam muito bem, não se adequam muito bem às suas narrativas. Que depois virou Angola. Eles monopolizavam o tráfico. Eles queriam era manter o poder, o prestígio e o controle sobre todos os reinos ao seu redor. E o tráfico de escravos é o que fornecia esse poder para esses líderes. Inclusive, quando os ingleses proibiram o tráfico de escravos atlântico, o reino de Daomé e Ashanti foram terminantemente contra o fim do tráfico. Bora de novo pro professor Gotti aqui na página 24. Reinos como Daomé e Ashanti e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. Eles não só não queriam continuar escravizando, eles não queriam que o tráfico de escravos acabasse. Aí o professor do Wilker fecha o raciocínio dizendo isso aqui, ó. Abre aspas. Claro que os portugueses são daquele jeito, né? Quando eles encontram uma sociedade mais forte que eles se aliam. Quando eles encontram uma sociedade mais fraca que a deles, descem o pau. Todo dia tem uma merda explodindo. Só fico imaginando qual pau que as tribos que o Congo, Angola, Daomé e Ashanti que eles devastaram mais viram. O deles ou dos portugueses? Coloca aqui nos comentários o que você acha. O pau quebrava entre Essa frase ficou confusa, Thiago. Não vou conseguir colocar nos comentários. as tribos africanas, meus amigos. Mas um dos maiores especialistas do assunto no mundo não só imaginou,
como estudou o pau que bateu nos africanos. Professor Thornton, John. Aqui. E é um dos maiores especialistas que utiliza África e africanos várias e várias vezes no seu livro. Né? África e africanos, de 1400 a 1800. Aqui na página 7, o professor diz o seguinte, ó. Meu estudo das relações militares e políticas entre africanos e europeus conclui que os africanos controlavam a natureza das suas interações com a Europa. Os líderes africanos não eram vítima. Quem era vítima é quem entrava nos barcos, que os africanos raptavam e os portugueses compravam. Continuando. Os europeus não possuíam poder militar para forçar os africanos a participar em qualquer tipo de comércio de que os seus líderes não queriam se envolver. Tão claro quanto diz. Essa é uma parte que eu já vi muitas pessoas argumentando utilizando a lógica, simplesmente. Pensando, imagina que os portugueses realmente conseguiam fazer embarcações grandes e recheadas o suficiente para chegar na África e com o exército que estava lá vindo do barco, entrar em uma guerra e conseguir raptar e capturar todos esses africanos, né, desses povos, que também tinham ali uma força grande para resistir, e que estavam em guerra o tempo inteiro, então eles estavam, né, justamente guerreando, se escravizando, que era bastante ilógico e que, se você simplesmente para pensar de uma forma mais racional mesmo, é fácil você presumir que o mais provável realmente era que os portugueses simplesmente chegavam lá para negociar com as embarcações que precisavam ter espaço para que eles levassem os escravos de volta, né? Então elas nem poderiam ir totalmente cheias, tinha que ter um espaço nos navios para levar os escravos que eles iam dominar, ou então, né, no caso mais precisamente, que eles iriam comprar, e eles faziam negócio, né? Porque já tinham muitos escravos por lá das guerras locais da África. E esse livro é uma confirmação de que era isso mesmo que rolava. Né? Não tinha essa de querer só se defender, não. Se defenderam, mas para depois participar e arrasar outras tribos e capturar escravos e vender os portugueses. O professor continua. Portanto, todo o comércio africano com o Atlântico, incluindo o comércio de escravos, tinha de ser voluntário. Como grande parte do processo de aquisição, transferência e venda de escravos estava sob o controle dos estados e das elites africanas, eles conseguiram proteger-se do impacto demográfico e transferir os consideráveis deslocamentos sociais aos membros mais pobres das suas próprias sociedades. E olha que legal isso aqui, o professor Thornton dedica o capítulo 4 inteiro para rebater essa besteira vitimista de que as armas europeias mudaram decisivamente a geopolítica na África e que muitos reinos eram obrigados a entrar no comércio de escravos para conseguir essas armas para se defender. Entre os muitos exemplos que o professor usa para derrubar essa desculpinha esfarrapada, é que os portugueses mesmo, em múltiplas ocasiões, não conseguiam conquistar fortalezas ou vencer exércitos africanos, mesmo armados até os dentes. E o professor também mostra que os africanos começaram a fazer guerras apenas para capturar escravos, mesmo sem haver demandas diretas dos europeus. E aqui na página 116 o professor conclui pisoteando... Ali, ó, em um dos trechos ainda mostrou que quando entraram em guerra, os portugueses se deram mal. Mesmo com um armamento superior, eles acabaram sendo derrotados. Pô, em questão de números, eles teriam uma desvantagem, obviamente, muito, muito grande, né? E, como os africanos também estavam bastante acostumados a guerrear, certamente não eram alvos fáceis, né? Só chegar lá e sair escravizando todo mundo. Era uma prática absolutamente comum no continente, né? Entrar em guerra, massacrar povos, conquistar escravos. Fosse para uso próprio, fosse para depois vender e fortalecer ainda mais seu império. Esse argumento fraco para não deixar dúvidas. Os soldados portugueses não poderiam vencer sem o apoio dos africanos e eram regularmente massacrados quando tentavam fazê-lo. Se Angola foi um participante importante no comércio atlântico de escravos e fonte de exportação para muitos milhares de pessoas, não foi através da superioridade de armas europeias. Em resumo, podemos dizer que, embora as armas europeias possam ter ajudado os governantes africanos na guerra, em alguns casos não foram decisivos. É improvável que qualquer tecnologia ou assistência europeia aumentasse as chances de travar uma guerra bem-sucedida, como os portugueses em Angola certamente atestaram, ou que fez com que os atacantes sofressem menos perdas.
Portanto, os europeus não trouxeram algum tipo de revolução militar que forçou a participação no comércio atlântico como um preço para a sobrevivência. Vitimismo comigo aqui? Eu acho que não. Você não precisa amenizar A edição do Thiago, cara. a participação dos africanos para atacar os portugueses, não. O universo tem bastante espaço para julgar tanto africanos quanto portugueses. Pois é, os dois lados foram arrombados pra caramba. Você sempre vai poder vilanizar o português porque, pô, eles foram lá e compraram esses escravos. Isso é antiético, vai ser sempre antiético. Então, tá errado, né? Comprar escravos porque simplesmente escravizar pessoas é e sempre vai ser moralmente, eticamente errado. Agora, como o Thiago acabou de falar, você não precisa tirar a culpa dos próprios africanos, que estavam ativamente se massacrando e se escravizando, não só com a intenção de utilizar esses escravos, mas até mesmo de vender eles mesmo. Os dois lados têm culpas, os dois lados foram vilões nessa história. E os escravos são as grandes vítimas, no fim das contas. Mas não só a África enquanto continente, né? Por esse crime hediondo para nós hoje. Porque para eles, a escravidão era só um negócio. Infelizmente. A industrialização desse comércio odioso de escravos só foi possível na escala como aconteceu graças à interação entre portugueses e africanos. Se os reinos africanos não tivessem interesse em participar, os portugueses sozinhos nunca conseguiriam traficar a quantidade que traficaram. E o impacto demográfico na África e toda a tragédia que esse comércio causou seria muito menor do que realmente aconteceu. Esse é o consenso acadêmico entre os maiores especialistas do assunto no mundo. Agora, o último ponto que eu queria deixar dessa análise aqui do caso do Wilker. Independentemente se for possível ou não gravar as aulas, questione os professores sempre. Seja ativo no aprendizado em sala de aula. Faça isso sempre de maneira respeitosa, mas questione. Discorde abertamente se você discordar. E vale dizer, o Wilker faz isso de forma respeitosa. Então, os caras ficam malucos com ele só porque sabem que ele vai estar lá fazendo uma oposição. Que não vai ser uma turma de lavagem cerebral fácil e que vai só aceitar passivamente toda a merda que eles vão tentar empurrar dentro da cabeça dos seus alunos. E aí eles ficam malucos, porque eles não estão acostumados a lidar com isso, né? Eles estão acostumados a enfiar toda a lorota marxista pra dentro da cabeça de quem tá matriculado na sua turma e dane-se. Então sim, tem que questionar os professores, especialmente quando eles são servidores públicos, mas mesmo se for numa universidade privada, você está pagando, eles estão lá para te servir, né? Para oferecer esse serviço para você. Então o aluno precisa ativamente participar e seria realmente incrível se os professores fossem mais confrontados quando eles estão lá falando um monte de bobagens. E é óbvio que esse professor do Wilker fala muita besteira, porque você imagina ele num debate direto com o Thiago Braga? Imagina, os dois debatendo. Essa questão, esse tópico. Como você acha que seria esse debate? Eu adoraria ver isso. Adoraria ver ele colocando todo o seu conhecimento incrível à prova para mostrar que ele é o cara que entende muito de história. Seria, surreal ver essa conversa dos dois. Mas ele não consegue lidar com um aluno. Imagina se ele ia conseguir lidar com o melhor professor de história deste país. Problematize o que você não concorda. Mas para você fazer isso, você precisa ler. Leia. É por isso que aqui no Brasão de Armas, principalmente, eu sempre me esforço para trazer fontes respeitadas academicamente para vocês e vocês conseguirem contrapor com o máximo de argumentos embasados possíveis. Seja dentro da sala de aula, seja na internet, seja em qualquer lugar. E se você perceber que a resposta do professor ou mesmo dos alunos é sempre humilhante, desprezando os seus questionamentos ou até mesmo te diminuindo intelectualmente ou como pessoa, te acusando de ser extremista, ou qualquer uma dessas babuzeiras que a gente sempre ouve por aí, denuncie para os meios cabíveis. Grave vídeos ou áudios desses ataques contra você e exerça o seu direito de defesa. Mas, de novo... Imagina esses professores tudo sendo demitido porque estão humilhando alunos, porque estão utilizando a sua posição para discriminar, para excluir. Cara, seria incrível, né? É talvez um jeito de tentar combater a doutrinação. Um trabalho mais de formiguinha, mas começar a expor essa galera, levar pra justiça, talvez exista um caminho aí que a gente possa tentar utilizar para começar a mudar as coisas. Nunca perca o respeito para você não perder sua razão. Não se cale diante de abuso de autoridade. Até porque eu acho que se ficar dependendo dos nossos políticos, o negócio não vai muito pra frente, porque
já estavam querendo proibir que você leve aparelhos eletrônicos para as aulas, o que impediria que você pudesse ter esse tipo de registro, que seria um grande problema. Então, faço coro aqui à sugestão do Thiago. Ofensas gratuitas, como a gente viu acontecendo aqui no vídeo. Então, para além da legalidade de gravar ou não as aulas, no quesito de questionar os argumentos em sala, o Wilker fez um bom trabalho e tá de parabéns pela coragem. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado. Já vou... Com certeza, mais um vídeo maravilhoso, já deixei like lá no começo, espero que você tenha deixado seu like também. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse react, diz aí embaixo nos comentários o que você achou. Muito obrigado pela sua audiência, valeu rapaziada e até o próximo vídeo.